Olá! Bem-vindos, bem-vindas à Escola de Direito. Muito bom saber contar aí com a sua presença contagiante. Vamos que vamos, nobres senhores, ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, entretenimento, todo esse arcabouço jurídico. Vamos que vamos a uma temática acerca aí do direito penal brasileiro. Exatamente, nobres senhores, receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Obrigado aí pela todas as minhas corujas e corujinhas. Segue-me agora, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. Ouça essa voz agora ensurdecer esse trovão aí. Vamos que vamos, aumenta o volume de ligar o som hoje. Vamos que vamos, não tem música por aqui. Vamos que vamos, nobres senhores, acerca do concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Será que seria o ingresso do concurso público ou tomar posse em um cargo público? Concurso de pessoas. Exatamente, quem é o famoso concurseiro? Concurso de pessoas. Primeiramente, senhores, a infração penal ela segue um gênero composto pelas espécies, tanto do crime, como também o que da contravenção. Logo, podemos imaginar que existem inúmeras infrações penais, as quais podem ser cometidas por qualquer uma das pessoas. Digamos aquela que mais se atropela, o crime de furto do artigo 155 do Código Penal na cabeça. E em contrapartida, há outras hipóteses em que, para a configuração do crime, é necessário que haja uma reunião de no mínimo 3 pessoas, como é o caso de associação criminosa, artigo 288. Doravante, nos crimes configurados a partir da prática por uma única pessoa, tem-se chamados de crimes unissubjetivos, enquanto aqueles configurados a partir da prática de mais de uma pessoa, tem-se os crimes plurissubjetivos. Os crimes unissubjetivos também são denominados como delitos de concurso eventual, enquanto os crimes plurissubjetivos, direitos de concurso necessário, haja visto que existe a presença de no mínimo 2 ou mais pessoas, a depender do tipo penal. Desta maneira, percebemos que o concurso de pessoas, quanto à existência de 2 ou mais pessoas, concorrem para a prática de uma infração penal. Tal colocação pode ocorrer de maneira recíproca, tanto nos casos em que existam vários autores, quanto nos casos em que existem autores imparticíveis. Entretanto, senhores, no concurso de pessoas, temos a coautoria e temos a participação. A coautoria e a participação. Antigamente, o Código Penal adotava a teoria restritiva, o qual estabelece restrições do concurso de pessoas, ou seja, por essa teoria entende-se que coautor é quem pratica o verbo núcleo do tipo. Por exemplo, no crime de homicídio, pelo artigo 121, o verbo núcleo do tipo é matar, enquanto participe aquele que não pratica o verbo núcleo do tipo penal.
Entretanto, em contrapartida, os tribunais têm adotado atualmente outra teoria, a chamada teoria do domínio final do fato. Por essa teoria, entende-se como autor do fato aquele que tem poder de consumação e de desistência de prática delituosa. Para consolidar esse tema, imagine o roubo de um banco combinado por 4 pessoas. Dentre elas, uma arquitetou todo o plano, verificando o sistema de vigia e o movimento do local. 2 ficaram responsáveis por realizar o roubo e uma ficou à espreita num carro todo preparado para a fuga na frente do banco. Feito o roubo, empreenderam fuga. Nesse exemplo, pela teoria restritiva, somente 2 pessoas seriam consideradas autores do crime, os quais adentraram no banco e realizaram o roubo, ou seja, praticaram o verbo núcleo do tipo, enquanto os demais integrantes somente partícipes. Já pela teoria do domínio final do fato, todos poderiam ser considerados coautores, pois cada integrante foi fundamental que a consumação do crime. Todos tinham o poder de consumação e desistência do crime de roubo. Entre esses requisitos, poderemos apontar que para que haja o concurso de pessoas é necessário que sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, temos a pluralidade de agentes e de condutas. Segundo, a relevância causal de cada conduta. Terceiro, o liame subjetivo, o vínculo psicológico. Quarto, a unidade de infração penal. Dentre outros requisitos, considera-se como indispensável a caracterização do concurso de pessoa, a pluralidade de agentes e de condutas, pois é necessário que a reunião de no mínimo 2 pessoas para que, mediante a conduta praticada, o crime esteja configurado. Em relação ao segundo requisito, ele diz respeito ao fato de que a conduta seja relevante para o cometimento de infração penal. Caso contrário, não deverá ser considerado que o agente concorreu para sua prática. Exemplo: Mário, no intuito de roubar um banco, pergunta a Sandro qual é o horário em que o banco costumava abrir. Sandro responde à pergunta de Mário e esse realiza o roubo. Veja que, independente de resposta de Sandro, Mário poderia ter consumado o roubo, haja visto que o horário de funcionamento do banco pode ser obtido de várias maneiras, seja pela internet ou através de folhetos pregados na porta. Ou seja, a conduta de Sandro não foi relevante para a prática do crime. Outros exemplos: pessoa deixa a porta aberta, mas o furtador não entra por ela. Empresta a chave, mas o furtador não a utiliza. Em todas essas situações, a conduta não foi relevante e não há concurso de pessoas. Outro requisito indispensável é o liame subjetivo, é o vínculo psicológico, aquilo que une o agente para a prática da mesma infração. Atende-se que o liame subjetivo não significa a necessidade de acordo prévio de vontade. Marília deseja subtrair joias de um determinado joalheiro e o vendedor, sabendo de sua intenção, facilita a sua entrada, sem que Marília saiba, deixando a porta da joalheria aberta. Assim, se o vendedor intencionado que Marília consiga efetivar essa subtração, pode-se dizer que há um liame subjetivo entre eles, ainda que ambos não tenham combinado nada anteriormente. Trata-se, pois, tanto de um liame subjetivo unilateral. Antônio e João desejam matar Carlos, porém Antônio e João não se conhecem. O desejo de matar Carlos é uma mera coincidência, o que ocorreu no mesmo dia e horário. Antônio se esconde atrás de um muro e João se esconde atrás de um poste. E os dois atiram em carro, e esse vem a óbito. Nessa hipótese não há o que se falar em concurso de pessoas,
pois não há liame subjetivo sequer unilateral, pois um não sabia do outro. Esta hipótese é chamada pela doutrina de autoria colateral. Assim, cada um responderá pelo próprio crime. Não haverá concurso de pessoas. Ocorrerá o que é a autoria colateral, portanto, quando duas pessoas ainda tenham convergido suas condutas para a prática de um crime, não atuam unidos pelo liame subjetivo, ou seja, quando há uma coincidência. Nesses casos, a perícia deve comprovar quem de fato provocou o resultado do crime. No exemplo acima, imagine que a perícia comprove que a morte de Carlos tenha se dado em decorrência do disparo feito pela arma de Antônio. Antônio responderá, portanto, por homicídio consumado, se ficar comprovado também pela perícia que quando João atirou em Carlos, esse já tinha morrido em virtude do disparo da arma de Antônio. João não responderá por tentativa de homicídio, haja visto que se trata de hipótese de crime impossível. Entre mentes, a perícia pode comprovar que a morte de Carlos se deu pelo disparo da arma de Antônio, mas que no momento em João atirou Carlos e ainda estava vivo. Nessa hipótese, João responderá por tentativa de homicídio e Antônio por crime de homicídio. Doravante, senhores, é interessante imaginarmos que, diante da autoria colateral, se caracteriza como incerta, ou seja, não havendo como se comprovar quem deu causa ao resultado, ambos agentes responderão por tentativa do crime praticado. Por fim, o último requisito ocorre a unidade de infração penal, quando os agentes unidos pelo liame subjetivo têm a intenção de praticar a mesma infração penal. Salienta-se que a unidade de infração penal é caracterizada pela teoria monista. De acordo com a teoria monista, a qual é adotada pelo Código Penal brasileiro, todos os agentes que concorrem na prática do crime incidem nas mesmas espécies de penas e esses combinados na medida de culpabilidade. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a esses combinados, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicado a pena desse, essa pena será aumentada até a metade, nas hipóteses de ter sido previsível o resultado mais grave. Quando dispõe que o agente responderá pelo crime praticado na medida de sua culpabilidade, significa que a dosimetria da pena será diferenciada para cada agente. Isso ocorre, por exemplo, porque um dos agentes pode ser reincidente no crime praticado, devendo ser levado em consideração, portanto, as circunstâncias agravantes ou que irão agravar a pena. Há ainda exceções à teoria monista, as quais estão dispostas, por exemplo, nos artigos 124, 126, 317 e 333, estão previstos o crime de aborto, o autoaborto, o aborto com o consentimento da gestante. É o artigo 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Entretanto, o 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Imaginamos que uma gestante decida fazer um aborto e se dirige a uma clínica clandestina para que pratique manobras abortivas. Por fim, realiza o pagamento do procedimento. A pessoa quem fará o aborto, ou o mesmo efeito, ou qual é o resultado desse exemplo? O resultado é um só, o aborto. Entretanto, a gestante e a pessoa quem fez o procedimento de aborto responderão por condutas distintas, as quais estão dispostas separadamente no Código Penal. A gestante, como consentiu o aborto, responderá pelo aborto nos moldes do artigo 124, enquanto a pessoa que realizou o procedimento responderá pelos crimes de aborto nos moldes do artigo 126. Verifica-se que houve a quebra da teoria monista, pois apesar de um único resultado ter sido produzido, os agentes envolvidos no crime de aborto responderão pelo crime diferenciado, diferentemente, ou seja, já os artigos 317
333, temos dois crimes de corrupção: o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa. Corrupção passiva, no artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Entretanto, senhor, temos aí no parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixar de praticar, ou retardo de ofício com infração dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Entretanto, a corrupção ativa, no 333, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. No parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda, ou omite ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Aquele que oferece ou promete a vantagem devida a funcionário público responde pelo o crime de corrupção ativa, enquanto o funcionário que solicita e recebe a vantagem devida responde pelo crime de corrupção passiva. Esta é a hipótese de um único resultado, produzido com tipos penais diferentes, a serem aplicadas aos agentes envolvidos no crime de corrupção. Portanto, houve somente a quebra da teoria monista. Retornando ao artigo 29, vemos que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Entretanto, a participação de menor importância, a qual é uma causa de diminuição de pena, que somente pode ser aplicada aos particípios, esta será aplicada na teoria da fase da dosimetria da pena. Nos casos de extorsão mediante sequestro, por exemplo, se um dos agentes emprestou a casa para servir de cativeiro, o outro levou a vítima até o local, 2 agentes ficaram vigiando e um deles costumava ir até o cativeiro para cozinhar, para que a vítima possa se alimentar. Nessa hipótese, verifica-se que a conduta daquele que somente cozinhava para a vítima era menos importante que as condutas dos demais. Nesse caso, para esse particípio, que é cozinheiro, pode ser aplicado o parágrafo 1º do artigo 29 como causa de diminuição de pena, ou seja, o cozinheiro responde pelo crime de extorsão mediante sequestro, porém com pena reduzida. É o que estabelece o artigo 29. Entretanto, no parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, será-lhe aplicada a pena desse. Essa pena será aumentada até metade, nas hipóteses de ter sido previsível o resultado mais grave. Para melhor compreensão a seguir, Clara, que trabalhava na casa de um casal, resolveu combinar com Pablo um crime de furto nesta casa. Entretanto, como não queria que seus patrões corressem risco algum, Clara informou a Pablo o momento a qual eles não estariam em casa. Quando ele chegou à casa no horário combinado, se deparou com os patrões de Clara. Assustado, Pablo empreendeu grave ameaça contra os donos da casa para fazer subtração dos objetos. Assim, ao invés de cometer o crime de furto, conforme combinado, Pablo cometeu o crime de roubo, o que não era a pretensão de Clara. Nessas hipóteses, conforme o artigo 2º no parágrafo 2º do artigo 29, Clara responderá pelo crime de furto qualificado. Haja visto que o concurso de pessoas qualifica o crime, enquanto Pablo responderá aqui pelo crime de roubo. O instituto presente nesse exemplo é o chamado de desvio subjetivo de conduta, também conhecido como cooperação dolosamente distinta. Quem exerce o papel principal na prática da infração penal é o autor. Porém, não é raro que o autor receba auxílio de outra pessoa, ainda que esse não realiza o que? As atividades principais, ou seja, ele realiza papéis secundários no decorrer da prática do crime. Aqueles que auxiliam o autor de crime são chamados de particípios, uma vez que participam de alguma forma no momento da conduta. A participação se divide em participação moral e participação material, auxiliar. Na participação moral tem-se que aquele induz o crime, cria a ideia, e aquele que instiga, reforça a ideia, já que empresta
algum objeto a ser utilizado no momento do crime. Esta realizando que a participação material do auxílio. A participação moral, material, que é auxiliar. Induzir, que é criar a ideia. Instigar, que é reforçar a ideia. Diante das circunstâncias incomunicáveis, seja, o Código Penal dispõe sobre, no artigo 30, um tema recorrente em provas, a chamada de circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O crime de peculato, no artigo 312, por exemplo, ele é praticado pelo quem? Pelo cara, funcionário público. Esta exigência está prevista no 312. Elementar do crime é as circunstâncias necessárias para que seja configurado o crime. Em outras palavras, é elementar, fundamental que o agente seja um funcionário público para que o crime de peculato se configure. Um funcionário público chama sua namorada para ajudá-lo, naquele bem bom, a fazer uma subtração na repartição em que ele trabalhava. A subtração foi realizada com a ajuda de sua namorada, e muito embora ela não seja também uma funcionária pública, responderá pelo crime de peculato, assim como se seu namorado ou funcionário público responderá. Isso ocorre porque ela sabia que o namorado era funcionário público, uma circunstância de caráter pessoal que integra o tipo penal, uma elementar que fará com que haja comunicação do crime entre o coautor e o participe, desde que ela saiba que ele seja funcionário público. Se ela, sabendo que ele é funcionário público e atua em tais desígnios, ela responderá pelo peculato. Entretanto, dessa forma, é o que prevê no artigo 30 do Código Penal. Ambos responderão pelo crime de peculato. Casos de impunibilidade. Outras importantes do artigo 31, ao qual dispõe de caso de impunibilidade. De antemão, o ajuste, a determinação, o auxílio e o auxílio salvo disposição expressa em contrário. Não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Veja um exemplo. Uma mulher que descobriu a traição do seu marido, decidiu pagar C para matar B. A amante C, por conhecer B, resolve não matá-lo. E assim levou para A uma foto, fruto de uma simulação em que B estivesse morto. Veja aí. Posteriormente, o suposto crime praticado. A encontrou B em uma festa. Enfurecida, A foi à delegacia e alegou que tinha sido enganada por C, uma vez que pagou para realizar o crime de homicídio contra B. Vejamos agora. Verifica-se que C não cometeu o crime de homicídio, nem mesmo tentou fazê-lo, pois somente simulou a situação. Ele tramou, ele arquitetou, já que não desejava ver a morte de B. Como C não deu início aos atos executórios, conclui-se que esse não responderá por tentativa de homicídio. A esse exemplo, portanto, aplica-se o artigo 31, uma vez que dispõe sobre não ser possível punir alguém por crime que não chegou sequer ser consumado ou tentado. Trata-se de um caso de impunibilidade do agente. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento, estas minis pílulas do direito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Um beijão para todos vocês, Brasil.